A sua empresa tem problemas com inadimplência? Se você quer saber como reduzir a inadimplência da sua empresa, então esse vídeo é para você. Olá pessoal, eu sou o professor Márcio Balbino e esse vídeo faz parte da série Gestão Empresarial na Prática. E o tema de hoje é como reduzir a inadimplência da minha empresa, né? Essa é uma pergunta que todo empresário me faz. Márcio, como é que eu vou reduzir a inadimplência da minha empresa? Então, nós vamos fazer esse vídeo hoje para poder falar para vocês e dar algumas dicas sobre como você vai conseguir diminuir a inadimplência da sua empresa, né? Então, constantemente, eu vejo meus clientes reclamando do volume elevado da inadimplência em suas empresas, Mas também eu percebo o seguinte, que eles também não cobram os seus clientes, Não tem uma metodologia de cobrança, não tem um procedimento de cobrança, Então o cliente atrasa e parece que eles ficam com um certo receio de fazer a cobrança. Só que o problema que eu também percebo é que o cliente que às vezes está inadimplente na empresa dele, ele paga o concorrente à vista, porque o concorrente faz a cobrança. Agora, muitas vezes a palavra cobrança, ela soa um pouco, uma forma muito forte, pesada, mas não precisa ser assim, gente. O que acontece? O que você tem que observar são as formas como você negociou o seu produto ou seu serviço com o seu cliente. O que é negociado, o que é conversado, o que é acordado não sai caro. O que a gente percebe é que muitas empresas ficam com receio de cobrar seus clientes. E o que eu vejo é que muitas vezes esses clientes que ficam inadimplentes pagam à vista para a concorrência. Então o que é preciso fazer? O que nós fazemos nas nossas consultorias e treinamentos sobre esses temas? A primeira questão é, nós precisamos entender que a dívida que está em atraso, que não foi paga na data, ela pode ter acontecido por diversos motivos. Às vezes esquecimento, às vezes você mandou por e-mail e a informação caiu lá na caixa de spam e ninguém viu. Então, diversas situações que podem acontecer. Então, é muito importante que você tenha procedimentos eficazes para poder fazer essa cobrança. Então, aqui nós vamos falar para vocês 3 dicas que são extremamente valiosas para você poder fazer isso. A primeira dica é: comece a fazer a cobrança no primeiro dia após o vencimento da dívida. Mas como é que você vai fazer essa cobrança? A primeira questão é, você vai perguntar para o seu cliente se ele recebeu o documento, a nota fiscal, se está tudo certinho, se teve alguma dúvida, se ele vai pagar naquele dia, Então você vai conversar normalmente, uma conversa amigável, sem receio, de forma bastante educada, considerando que o seu cliente ele está devendo ali porque às vezes ele não recebeu o documento ou teve algum problema de caixa, alguma coisa, e isso é normal. O que eu não posso fazer é deixar de fazer esse contato. Esse contato ele pode ser feito por WhatsApp, por e-mail ou por telefone. Venceu a dívida hoje, amanhã você conferiu o banco lá, não está pago, entre em contato com o cliente e procura saber o porquê. A segunda dica, vamos entender qual foi o motivo desse cliente. Vamos entender qual o motivo essa dívida não foi paga, essa compra não foi paga. E vamos facilitar também a forma de pagamento. Às vezes a pessoa esqueceu ali de fazer o pagamento e tal. Crie formas de facilitar o recebimento. Porque muitas vezes a gente vê também empresas que dificultam o recebimento. Então, às vezes o cliente deixou de pagar num dia porque estava sem dinheiro. No dia seguinte, ou 2, 3 dias depois, ele está com dinheiro, ele quer te pagar. Mas tem empresas que vão lá e são taxativas. Tem multa e juros, eu não recebo se não for com multa e juros. Então, muitas vezes ele deixa de receber porque às vezes é extremamente engessado no seu processo de recebimento. Não é que você não deva receber com multa e juros, mas em algumas situações, se você não conseguir receber ali, você pode simplesmente não receber. E eu sempre falo para as empresas o seguinte, é mais importante você receber o principal do que se você não receber nada. E a terceira dica é aquelas situações onde o cliente demonstra que não quer pagar, ou seja, que ele
devedor, que ele não está interessado em te pagar, que ele fez uma compra, não quer te pagar, seja lá por qual motivo for, desde que o produto e o serviço foi feito corretamente, ou seja, você fez a sua parte certinha e a outra parte não quer cumprir com o pagamento, você deve utilizar os mecanismos, né, que são disponíveis no mercado, né, que é a nossa terceira dica. Utilize os mecanismos de cobrança, né, como negativação e protesto de dívidas, para poder receber. Para quê? Para você evitar desgaste com os maus pagadores. Então, né, eu sempre comento nos treinamentos, nas minhas consultorias e pergunto para os meus clientes, falo, sua empresa tem dívida aí com mais de 6 meses em aberto? Você tem dívida aí com mais de 1 ano, 2 anos em aberto? E engraçado que todos respondem que sim. Agora, a grande questão é, se você tem um cliente que está te devendo há 6 meses, 1 ano, 2 anos, se você não utilizar nenhum tipo de mecanismo, como negativação ou protesto, efetivamente ele não vai te pagar e você vai ficar com prejuízo. E uma das coisas que a gente observa, né, que muitas vezes esses maus pagadores compram de outros fornecedores e pagam à vista, né? Isso eu falo de experiência própria, né? A gente vê isso nos treinamentos e nas consultorias empresariais que a gente tem feito aí ao longo desses mais de 20 anos de mercado aí, tá? E se você agir assim, conforme essas dicas que eu passei, certamente você vai conseguir ter bons resultados, né? Eu tenho visto muitos alunos, muitos empresários conseguindo melhorar seus índices de inadimplência simplesmente por adotar procedimentos de cobrança da forma correta, tá bom? Gostou das dicas? Então, comenta aqui e diga como é que você faz a cobrança aí na sua empresa, né? Como é que você tem feito a cobrança na sua empresa? Me fala aqui, você começa a cobrar no primeiro dia, a sua empresa, o pessoal só paga com multa e juros, ou você negocia, me fala aqui. Escreve nos comentários também se vocês querem que eu faça mais vídeos sobre como implantar uma política de cobrança, né? Se vocês quiserem, eu vou fazer mais vídeos sobre isso aí também, tá? Gostou do vídeo? Então, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, né? Deixe o seu like e faça sugestão de novos temas. Na descrição desse vídeo você encontra mais informações sobre os nossos cursos, as nossas consultorias e os nossos treinamentos, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.